O consenso atual do mercado é que as ações do Banco do Brasil não valem mais a pena. Será isso mesmo? Nesse vídeo eu vou comentar alguns pontos sobre a provável recuperação dos lucros do Banco do Brasil para os próximos anos e te mostrar que o Banco do Brasil, para quem tem uma visão de longo prazo, pode ser sim um excelente investimento. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu deixo aqui já o convite para você deixar o like e se inscrever nesse canal para receber mais vídeos como esse. Primeiramente, eu vou comentar brevemente essa notícia que saiu sobre o Itaú BBA fazendo alerta sobre uma potencial queda de lucros para o Banco do Brasil nesse ano de 2026. Nessa matéria eles falam que o Banco do Brasil, para eles, tem um preço-alvo apenas de R$ 23 e no dia de hoje, na segunda-feira, dia 23, o Banco do Brasil está cotado por volta de R$ 24 e também destacou que o Banco do Brasil deve ter nesse ano um lucro líquido apenas de 21 bilhões, diferente do guidance do banco que está em 24 bilhões. Então, alguns players do mercado estão bem pessimistas em relação ao banco. Será que precisa ter todo esse pessimismo mesmo? Ou é apenas alguma visão de curto prazo que, em geral, o mercado tem? Primeiramente, vou mostrar aqui para vocês o histórico recente do banco. Como vocês podem ver, em 2024, o Banco do Brasil teve um lucro de quase 38 bilhões, com um retorno sobre patrimônio líquido de 21,4%. E no momento atual, em 2025, o retorno sobre patrimônio líquido do Banco do Brasil fechou na casa de 11, quase 12% de retorno sobre patrimônio líquido, e o banco fechou o período de 2025 com lucro na faixa de 21 bilhões. E aqui vocês podem ver o guidance do Banco do Brasil para 2026, onde eles esperam o lucro líquido ajustado na faixa de 22 a 26 bilhões de reais, e eles esperam que algumas carteiras de crédito, principalmente da parte de agronegócio e de empresas, vão ter uma certa queda, principalmente por conta que eles estão tentando melhorar a parte principalmente da carteira de crédito do agronegócio. Então, isso pode ocasionar agora no curto prazo um lucro líquido menor, mas um lucro líquido mais consistente para o longo prazo por conta da melhor qualidade dessas carteiras. E o que o mercado em geral espera para o Banco do Brasil? O mercado em geral ainda está um pouco cético para o Banco do Brasil em 2026, onde o mercado hoje acredita num crescimento do lucro do Banco do Brasil na faixa de quase 16% para 2026, com lucro líquido na faixa de 24 bilhões. É basicamente a metade do guidance. O próprio banco espera 22 a 26, o mercado espera por volta de 24 bilhões de reais. Isso nos dá um PVP anualizado de 0,64, esperando já o aumento do patrimônio líquido, aqui já tem o cálculo automático disso. Com o payout de 30%, nós teremos um dividend yield projetado de 5,4%, com um dividendo por ação de 1,25, ainda um dividendo bem baixo, e o PL de 5,57. Vocês podem ver que mesmo depois de toda essa alta do banco, depois daquele desespero do mercado, lá no ano passado, em março também, por conta daquele balanço ruim, o mercado já vem uma expectativa de melhora de resultados, mas muitos players ainda estão com o pé atrás em relação a isso. Vamos ver com o decorrer dos balanços do Banco do Brasil durante o ano, o quão o mercado vai ficar animado ou não para os resultados do Banco do Brasil. E para 2027, eles esperam 24% de crescimento em relação a 2026, com um lucro líquido na faixa de quase 30 bilhões. Isso nos dá um PVP de 0,58, um lucro por ação de 5,20, com um payout de 35%, eu estimei um aumento no payout por conta que o lucro melhorou. Nós teríamos um dividend yield projetado de 7,82%, 1,82 por ação em proventos. E o PL projetado do banco ficaria na faixa de 4,48. Então vocês podem ver que olhando para 2027, olhando para daqui 2 anos, o banco pode estar bastante barato. Obviamente não é mais uma barganha gigantesca como foi lá em 2022, em 2023, onde o lucro do banco estava crescendo de forma acelerada e as cotações não estavam seguindo. Agora o cenário é de recuperação dos lucros. Lembrando, como eu falei no início do vídeo, em 2024 o banco lucrou quase 38 bilhões e agora em 2025 ele lucrou apenas 21 bilhões.
e para 2026 o lucro do banco é estimado na faixa de 24 bilhões. E para 2028 o mercado já espera quase uma recuperação total dos lucros do banco. Como eu falava em outros vídeos do Banco do Brasil, lá no início dessa queda de resultados, o mercado estimava que, por volta de 3 a 4 anos, o resultado do Banco do Brasil se normalizaria, principalmente como era em 2024. E isso pode acontecer e o mercado projeta isso. Obviamente que projeção não quer dizer realidade, lembrando que isso aqui é renda variável, senhores. Não quer dizer que vai acontecer exatamente isso, mas o mercado estima que, se a melhora do balanço continuar, proteção que o Banco do Brasil está dando na sua carteira de crédito para não fazer um crédito muito agressivo, controlar esse crédito de uma forma acentuada, pode fazer com que o Banco do Brasil volte a ter lucros bem sustentáveis, parecidos com 2024, lá em 2028. Com esse lucro na faixa de quase 36 bilhões, o lucro por ação do Banco do Brasil ficaria em 6,21, o PVP do banco seria de 0,53, um ROI de 14%, que é bem abaixo ainda do ROI médio do banco, se olharmos os últimos 20 anos, e aqui eu estimei um payout de 40%. Isso nos dá um yield de quase 11% para 2028. Então daqui 3 anos, se o lucro do banco recuperar para ainda abaixo dos lucros de 2024, o banco pode pagar mais de 10% de dividend yield nessas cotações atuais de quase R$ 24. Isso nos dá um preço sobre lucro de 3,75. Então o banco estaria muito abaixo das suas médias históricas em relação à precificação do seu múltiplo preço sobre lucro. Então, vocês podem ver que quem tem uma visão de longo prazo para o banco e está comprando as ações nesse momento, tem que ter uma visão de pelo menos 4 a 5 anos, para que ele consiga ver essa real recuperação nas cotações do banco e também na sua lucratividade. E essa tabela que eu já mostrei em outros vídeos, que é bastante interessante, a Finclass do Primo Rico avaliou o PVP do banco nos últimos 26 anos. Aqui vocês podem ver que é desde 2000 e o histórico do PVP do banco. E esse patamar que hoje o banco está entre 0,6 e 0,7 PVP aconteceu apenas em 8,76% dos pregões dos últimos 26 anos. Quando ele esteve em 0,5 a 0,6, foi praticamente 3,3% e menos que isso foi uma raridade. Então vocês podem ver que grande maioria do momento o Banco do Brasil é cotado mais de 0,7 PVP. Vocês podem ver que acima de 1, em 53% dos pregões, o Banco do Brasil foi cotado acima de 1 de PVP. Então não é uma realidade o momento atual do banco. O banco passa sim por complicações, mas o mercado no longo prazo vai reprecificar o banco se ele conseguir recuperar os resultados. O mercado vai voltar a precificar o banco acima de um PVP, principalmente se o ROI for acima do custo de capital. E olhando para o PVP histórico do Banco do Brasil, vocês podem ver que aquilo ali que eu mostrei é uma raridade mesmo. O banco está em 0,4 PVP, aconteceu apenas em 2016 e quem comprou ali, se você olhar o histórico, fez um excelente negócio no banco. E agora a precificação atual do banco está na faixa de quase 0,7, mas podem ver que é uma precificação que foi raridade nos últimos mais de 20 anos das ações do Banco do Brasil. Mas até no livro do Décio Bazin, ele já falava que as ações do Banco do Brasil lá na década de 70 e 80 raramente ficavam por muito tempo abaixo de 1 de PVP. E muitas vezes o próprio Décio Bazin falava que quando o mercado precificava o Banco do Brasil a 2, 3, 4 PVP, ele era forçado a largar as ações e vendê-las pelo preço que o mercado estava pagando. E isso acontece principalmente em momentos de bull market, como vocês podem ver aqui, que foi o movimento de 2002 a 2008, onde o Banco do Brasil foi cotado no seu pico em 3,5 de preço sobre valor patrimonial. Colocando para a cotação de hoje, de 3,5 dividido por 0,7, que seria mais ou menos, seria o Banco do Brasil estar 5 vezes mais caro do que o momento atual. Então seria o Banco do Brasil ser cotado, se fosse hoje esse mesmo 3,5 PVP, em R$ 120. Era basicamente isso. Obviamente que o lucro do Banco do Brasil estava bastante elevado nesse momento, principalmente por conta do aumento dos preços das commodities agrícolas. Então, vocês podem ver que o mercado, em grande maioria das vezes, precifica bem o banco, poucos momentos precifica ele abaixo de 1 de PVP. Isso aqui é um cálculo que eu fiz fazendo uma suposição de quanto rentabilidade total, incluindo dividendos, o Banco do Brasil teria se ele voltasse a 1 de PVP. Obviamente isso teria que, o lucro do banco teria que melhorar bastante, mas para o Banco do Brasil voltar para 1 de PVP com a projeção de 2027 no lucro ali de quase 30 bilhões,
o Banco do Brasil teria que subir na cotação atual mais de 85%. Isso aqui contando com os dividendos. E se olharmos para 2028 naquela premissa de quase 35 bilhões de lucro líquido, o Banco do Brasil teria que subir 111%. Então vocês podem ver que existe sim um grande potencial para o Banco do Brasil olhando para o longo prazo. Obviamente que existe a possibilidade dos resultados não melhorarem da forma que o mercado precifica. Mas caso isso aconteça, vocês podem ver que o investidor que foi paciente vai ser extremamente bem remunerado. Seria uma rentabilidade anual média de mais de 28%. Então, para você ganhar essa rentabilidade, você vai ter que ter paciência. E vocês podem ver o PVP dos últimos 10 anos do Banco do Brasil, que em média ficou em 0,8. Lembrando que aqui apenas tem um período de um pequeno bull market, que foi de 2016 a 2020. Realmente é uma raridade o Banco do Brasil estar cotado abaixo do 0,8, porque até olhando para os últimos 10 anos, o Banco do Brasil poucas vezes ficou nessa precificação de 0,7 vezes de preço sobre valor patrimonial. Vocês podem ver que foram apenas nesses períodos que eu circulei aqui. E é aquela história, senhores, vocês estão investindo em renda variável, você tem que ter uma visão de longo prazo quando você está investido em renda variável. E se o Banco do Brasil voltar para o 0,8 de PVP, que é a média dos últimos 10 anos. Como vocês podem ver, o Banco do Brasil teria que subir ainda 50% se a projeção de 2027 de 30 bilhões de lucro líquido aproximadamente acontecer, e para 2028 ele teria que subir 74%. E qual é o preço teto e os dividendos esperados por mim para 2026 e 2027? Como eu destaquei em outros vídeos, eu mantenho o meu preço teto bastante conservador também, na faixa de 24,50, principalmente olhando para a minha carteira, que já tem uma exposição bem grande em Banco do Brasil. Então eu pessoalmente sou um pouco mais conservador ao comprar Banco do Brasil por conta que eu já tenho uma posição relevante no banco. Então eu exijo um pouco mais de margem de segurança. Vocês podem ver que o meu preço teto é de 24,50. O dividendo projetado fica na casa de 5,25% e o lucro líquido esperado para 2026 é basicamente o que o mercado está mostrando mesmo, na faixa de 24 bilhões. Não vou ser tão otimista, porque o próprio guidance do Banco do Brasil no ano passado foi revisado para baixo várias vezes. Então, eu ainda também estou com o pé atrás do Banco do Brasil, agora no curto prazo, mas isso não significa que eu vou vender minhas ações, que só porque o Banco do Brasil subiu um pouco, eu vou me desfazer do papel e comprar outra coisa. Como eu sempre destaco nesse canal, eu tenho uma visão de longo prazo para todas as minhas posições. Então não vai ser apenas uma pequena alta de 20% que vai fazer com que eu desfaça da minha posição em Banco do Brasil. E para 2027 vocês podem ver aqui 1,88 com um PL de 4,77. Então a mais segurança hoje para o Banco do Brasil, na minha visão, está em 2%. Então não está aquele banco tão barato quanto já foi, existe sim uma mais segurança, ainda mais se você tem uma visão de longo prazo. E olhando para a parte técnica do Banco do Brasil, eu já destacava para vocês em outros vídeos que existia sim a grande possibilidade do Banco do Brasil fazer esse movimento de sair desse fibo e chegar até essa faixa aqui, onde eu até marquei. Se você olhar os vídeos passados, eu expliquei exatamente isso e aconteceu. O Banco do Brasil tocou aqui o preço do 27,86 acima dos 23% do Fibonacci. E o Banco do Brasil depois reverteu, acompanhando ainda esse canal de alta. Não sabemos se o banco vai respeitar esse canal, existe sim o mundo do banco romper e cair novamente para a faixa dos 76% do FIBO aqui na faixa de R$20. Se isso acontecer, vai ser um excelente momento de compra na minha visão, mas pode ser que não aconteça. Pode ser que o banco continue ainda oscilando por dentro desse canal, esperando uma melhora da lucratividade do banco para o mercado assim reprecificar bem melhor o papel no médio a longo prazo. Então essa é a visão apenas de curto prazo, principalmente se o Ibovespa continuar com o bull market como vem acontecendo no último ano. Se isso continuar, provavelmente o Banco do Brasil vai subir junto com o mercado. Resumindo bastante o vídeo, o Banco do Brasil, na minha visão, ainda continua um excelente banco, mesmo passando por um momento um pouco mais complicado. Você, como investidor, tem que ter uma visão de médio e longo prazo para estar investido nas ações do Banco do Brasil. Eu, pessoalmente, como já destaquei nesse vídeo, eu tenho uma posição relevante na minha carteira em Banco do Brasil, também na carteira do canal, que eu já mostrei para vocês, e essa posição segue firme e forte para
o longo prazo. Agora eu quero ouvir de vocês o que vocês acham que vai acontecer com a lucratividade do Banco do Brasil nesse ano de 2026. Me diga também se você tem uma posição relevante no Banco do Brasil ou se está montando recentemente posição no Banco do Brasil para eu saber como os senhores vêm investindo. Então, já deixa aqui nos comentários para eu saber e também responder algumas dúvidas que vocês tiverem desse vídeo. Se você é novo nesse canal, já se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse e já deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo e também do canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.